Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Livramento e Ação de Graças. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Salmo 116 é uma declaração de gratidão a Deus, que se tornou um modelo de cântico de agradecimento em face de livramento das adversidades e curas de enfermidades realizadas pelo Senhor, nosso Deus. Nesta lição, realizaremos a caracterização do Salmo 116, autoria, tema e classificação. E finalizando então o nosso estudo, conheceremos a interpretação exegética do Salmo 116. Item número 1 da lição, a caracterização do Salmo 116. Autor. A autoria do Salmo 116 é creditada a um autor desconhecido. O tema do Salmo tem como ponto central a declaração do salmista de amor e gratidão a Deus pela sua salvação. E a categoria do Salmo 116, ele é classificado como um salmo de ação de graças e louvor a Deus. Ponto número 2, a interpretação exegética do Salmo 116. No primeiro ponto de entendimento deste salmo, no Salmo 116, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. A pessoa que ouve a voz de Deus, compreende o que o Senhor diz e obedece a Deus, recebe do Senhor a resposta à sua súplica. Devemos sempre invocar o nome do Senhor no decorrer de toda a nossa vida, para a salvação e a vida eterna. Portanto, nestes dois primeiros versículos do Salmo 116, nós vamos aprender que aquele que ama e invoca o nome do Senhor será salvo. No Salmo 116, do versículo de número 3 ao versículo 8, diz assim: Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O salmista, vivendo um estado de dor e de angústia no corpo e na alma por ação de uma enfermidade que poderia tê-lo levado à morte, sabendo então que Deus é justo e que tem compaixão e misericórdia de nós e que nos concede proteção contra o mal, invoca o Senhor, invoca o santo nome do Senhor para que ele fosse curado. E a partir desta súplica,
O Senhor ouve e concede ao salmista a sua cura física, o repouso de sua alma, livrando-o da morte. Somente em Deus encontramos o nosso socorro bem presente. É Ele que nos livra de todo e qualquer mal. Invoquemos sempre o nome do Senhor. Portanto, no Salmo 116, do versículos 3 ao 8, aprendemos que o Senhor é misericordioso e também nosso protetor. No Salmo 116, versículos 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Darei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. O salmista, por conhecer ao Senhor e exercer uma fé racional, estava vivo e tinha uma plena confiança em Deus. Mas se precipitou quando disse que todo homem era mentiroso, ignorando que muitos homens, muitas pessoas, falam a verdade do poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Portanto, nestes versículos 9 ao 11 do Salmo 116, aprendemos que devemos crer em Deus e andar sempre na presença do Senhor. No Salmo 116, versículos 12 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Neste ponto da lição, o salmista ele faz uma pergunta. E a pergunta é: o que darei ao Senhor pelos benefícios que ele tem feito? O salmista, ao reconhecer os incomensuráveis benefícios que recebeu do Senhor, meditou sobre o que poderia dar ao Senhor e menciona duas ações de louvor e gratidão a Deus. A saber, primeiro, o cálice da salvação. E o que é o cálice da salvação ao qual se referiu o salmista? É uma libação, ou seja, uma oferta de líquidos em geral, de vinho ou de azeite, derramados no altar em sacrifício de dedicação a Deus, em meio a louvores e orações, invocando o nome do Senhor. Para nós, cristãos contemporâneos, beber do cálice da salvação significa crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação e para a concessão da parte de Deus
de vida eterna para nós. Outro ponto em que o salmista pensa ou fala de retribuir os benefícios que recebeu do Senhor é de pagar os votos ao Senhor. O salmista, ao pagar os seus votos ao Senhor, ele pagou com ofertas no templo, atos de ajuda ao próximo, por exemplo, consagração e dedicação a Deus, bem como obedecer à vontade do Senhor. Portanto, ao dedicarmos votos a Deus, nós devemos realizar de forma voluntária, de uma forma sem constrangimentos e com alegria. Realizar votos ao Senhor. E ao realizar votos ao Senhor, cumprir com esses votos. Na sequência, quando ele diz que dará como vamos dizer assim, uma dedicação a Deus pelos benefícios que recebeu, o cálice da salvação e o pagar votos ao Senhor, na sequência, o salmista fala que a morte dos santos, ou seja, Cristo, o que é santo? É o cristão dedicado a Deus. Santo é aquele que é separado do pecado e consagrado a Deus. Então, o salmista diz que a morte do santo é de extremo valor para o Senhor. Mas isto parece contraditório. Como é que a morte de um santo pode ser de extremo valor para o Senhor? É no sentido de que a morte de um cristão coroa uma longa vida vivida com propósito e espiritualidade. Então não é o evento em si da morte que é valioso para o Senhor. Não. Aquela morte é valiosa para o Senhor porque aquele santo ou aquela santa viveu uma vida consagrada a Deus, com um propósito e com elevada espiritualidade, obedecendo à vontade do Senhor. E assim, este santo venceu a morte através da vida eterna. Então, ele sai da vida terrena para entrar nos portais celestiais. Então, não é o fato em si da morte que é valioso para Deus. Não. O que é valioso para Deus é a vida daquele cristão que foi vivida segundo a vontade do Senhor, que foi vivida de forma autêntica, genuína, um cristão realmente que viveu o Evangelho de Cristo. Na sequência ainda, o salmista confirma que é servo de Deus. E volta a mencionar que oferecerá sacrifícios de louvores, pagará os seus votos na presença de testemunhas, invocando o nome do Senhor, e convoca a todos o louvor, ou melhor dizendo, a louvar o Senhor na casa de Deus. Concluindo então a aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que quem invoca o nome do Senhor será salvo, pois Deus é o Todo-Poderoso, que tem misericórdia de nós e nos protege de todo o mal. Crer em Deus e andar na presença do Senhor é a nossa obrigação na condição de filhas e filhos de Deus.
e saber que a única coisa que podemos dar ao Senhor é a nossa vida, corpo, alma e espírito, para que venha presidi-la. Como salmista, realizemos, então, sempre ação de graças e louvores a Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, a lição de número 12, vamos estudar Quanto amo a tua palavra. Lição 12, Quanto amo a tua palavra. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.